Com a mão no coração, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento. Senhor, mais um dia, meu Deus, mais uma oportunidade, mais um momento, e nós estamos aqui, Senhor. Obrigado, meu Deus, por cada dia, por cada momento. Senhor, obrigado pela oportunidade, meu Deus, porque cada oportunidade que temos, meu Pai, podemos nos aproximar ainda mais do Senhor. E eu sei, meu Pai, o quanto cada um de nós que estamos aqui, meu Pai, precisamos do Senhor. Não somos perfeitos, mas, meu Pai, somos aqueles, meu Pai, que querem Te adorar em espírito e em verdade. E eu quero Te pedir nessa tarde, meu Deus, o Senhor é um Deus que sonda os corações. O Senhor é um Deus que conhece, meu Pai, a necessidade de cada um. E eu Te peço, meu Pai, diante da necessidade de cada um, visita cada coração. Coração, de repente, que se encontra aflito. Coração que, de repente, se encontra abatido. Senhor, o ano, meu Pai, começou. E muitos, meu Pai, já estão sem esperança, meu Pai, num ano tão glorioso que o Senhor preparou para nós. Porque, meu Deus, nós cremos, meu Pai, que este é o ano da nossa vida. Senhor, é o ano do melhor vinho, é o ano, meu Pai, de coisas novas, um ano de novidades, um ano onde o Senhor está preparando, meu Pai, coisas grandes, meu Deus. Então, desde já eu Te peço, meu Pai, se estiver alguém abatido, meu Pai, entristecido, meu Pai, levanta essa pessoa aonde ela estiver. Senhor, levanta essa pessoa, meu Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que nos pega pela nossa mão direita, e o Senhor nos diz: não temas. Senhor, que essa pessoa se levante, que ela não temas, meu Pai, porque nada na nossa vida, meu Pai, é para o fim. Senhor, mas a Tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles, meu Pai, que amam ao Senhor. Então eu Te peço, Senhor, visita o Teu povo em todo lugar, a cada um que ora conosco, a cada um que está conosco. Senhor, e eu peço que nesta tarde, meu Pai, que pessoas se levante, ocupe o seu lugar, meu Pai, creia, meu Pai, naquilo que o Senhor irá fazer. Eu entrego, meu Deus, a direção desta reunião nas Tuas mãos. E eu Te peço, Espírito Santo de Deus, onde eu não posso chegar, vá até, meu Pai, essa dor. Vá até, meu Pai, essa situação. Vá até esse coração endurecido. Meu Pai, faça uma obra linda. Senhor, porque cada reunião que temos, meu Pai, é a oportunidade que o Senhor nos dá de nos achegarmos ainda mais ao Senhor. Então nos ajude, meu Pai, nos ajude a Te agradar. Senhor, nos ajude a fazer a Tua vontade. Meu Pai, sabemos que não somos perfeitos, ainda falhamos, ainda erramos, mas o nosso pecado não é o pecado do coração, porque, meu Pai, os nossos olhos estão no Senhor, e nós amamos o Senhor. Então eu Te peço, meu Pai, nos ajude o Teu povo, sustenta cada um, e que quando finalizarmos esta reunião, cada um saia, meu Pai, de uma forma diferente, que possamos crescer, que possamos nos aproximar ainda mais do Senhor. Eu peço que o Senhor conduza esta reunião e fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Estão ligadas nossas vitórias? Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Então repita comigo: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025, ano do melhor vinho, e eu creio sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por gentileza. Mais uma semana. Nas semanas anteriores, nós falávamos a semana toda da passagem de João, e a palavra era: faça tudo que Ele mandar. Desde o dia 31, na vigília do Ano Novo, essa foi a palavra que foi liberada para todos nós.
E fazer tudo o que Ele mandar, muitas vezes é um desafio. Muitas vezes não é uma tarefa fácil, porque o fazer o que Ele manda fazer nos leva a renunciar a nós mesmos, a renunciar à nossa forma de falar, a renunciar às nossas atitudes, muitas vezes deixar de fazer as nossas escolhas, né, e fazer a vontade do Senhor. Então, fazer tudo o que Ele mandar, muitas vezes é um desafio diário. E eu vejo que essa palavra que nos deu no início do ano é uma palavra que nós temos que levar para o ano todo. Afinal, é a nossa palavra profética desse ano, onde Deus tem para nós um vinho novo. Só que, para que isso aconteça, nós precisamos mudar muitas coisas na nossa vida. E uma delas é a maneira de falar. Muitos têm falado aquilo que pensa. E nós não podemos falar aquilo que pensa. Nós precisamos pensar para falar. Nós precisamos ter atitudes diferenciadas diante de cada situação. A obediência a Deus traz uma vida repleta de bênçãos e felicidade. Mas muitos ainda não tomaram a decisão de se entregar totalmente a Deus. Muitos têm tido uma grande dificuldade. Por quê? Querem viver algo novo, querem, beber desse vinho novo. No domingo, nós vamos dar início aos projetos de conquistas. Eu vejo que o projeto de conquista é uma definição para o nosso ano, onde aqui nós vamos escrever, especificar aquilo que nós queremos para o nosso ano. Só que muitas coisas que colocamos aqui, nós não cremos. Nós até colocamos, nós até sentamos, fazemos aquele propósito, aquele projeto incrível. Só que quando é para nós crermos, muitas vezes nós não cremos. Nós confiamos até um ponto, pelo fato de nós não vermos a mudança, o acontecer daquilo, muitos duvidam. E o pior de tudo, que ainda quando você duvida de algo, já não é algo muito bom, mas você reconhece e volta e persevera, significa o quê? Não, tudo bem, eu duvidei por um momento, porque nós vemos que Sara também duvidou. Sara duvidou que ela seria mãe, só que depois as coisas aconteceram, por quê? Porque ela creu. Só que muitos, além de duvidar, guarda aquele propósito, já engaveta aquele sonho. Por quê? Porque para ela é impossível. É difícil demais, não vai acontecer. E nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. Nós precisamos crer independente da circunstância, nós precisamos crer independente do momento, nós precisamos perseverar, ainda que muitas vezes nós não estamos vendo o resultado que gostaríamos de ver. Lá em Romanos 4:17, diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência a coisas que não existem como se já existisse. Aqui nós estamos falando de quem? De Abraão. Abraão, ele é um exemplo de fé para nós o tempo todo. Abraão, a Bíblia fala que quando não tinha esperança, ele cria contra a esperança. Na nossa vida não é diferente. Só que muitas vezes nós não temos a mesma atitude. Porque há momentos na nossa vida que realmente tem situações que, se nós olharmos com os olhos humanos, não tem mudança. Mas quando não há para nós a mudança que gostaríamos, nós precisamos crer. Nós precisamos confiar. Porque a Bíblia fala que Abraão, quando ele não tinha mais esperança, ele creu contra a esperança. E isso nós temos que levar para todas as áreas da nossa vida. O que para você, muitas vezes, tem te roubado a esperança? Porque tem situações na nossa vida que literalmente nos roubam a esperança.
Porque às vezes você ora por algo, você busca por algo, você investe em algo, e você não tem visto aquilo ali mudar. Você ainda vê aquela situação da mesma maneira. Mas aí é que entra o quê? A nossa fé. É aí que entra a nossa perseverança, a nossa confiança em quem? Em Deus. Porque aquilo que é para nós fazermos, gente, nós vamos fazer. Seja o que for, é orar, é perseverar, é buscar, isso é para nós. Agora, o operar o milagre, o operar a mudança, o trazer o resultado, a resposta, o quebrantar aquele coração endurecido, trazer aquele filho que foi embora de volta, fazer essa cura que para a medicina é impossível, isso é com Deus. O nosso papel é continuar perseverando. Vamos lá. Lá em 2 Coríntios 4, 13, na King James, diz assim: assim está escrito, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. O segredo da vitória está aí. É você crer e você declarar mesmo quando você não está vendo. É você falar o tempo todo na mudança daquela situação, ainda que você não esteja vendo. Isso é o quê? Isso é crer contra a esperança. Isso é você confiar além daquilo que os teus olhos estão te mostrando. O que acontece com muitos? Isso é assim, é natural acontecer, infelizmente. Início do ano, todo mundo empolgado, igreja lotada, todos ali, né, buscando o seu projeto de conquista, preenche com uma força total, e aí se inicia o ano. O ano, aqui nós, desde o primeiro dia, nós já ouvimos a dizer que os odres velhos não vão suportar. Eles vão se arrebentar. Então, eu preciso ser um odre novo para mim poder receber o vinho novo que vai vir sobre a minha vida. E muitas vezes esse vinho novo que vai vir para mim, sobre mim, são os desafios que eu vou enfrentar. Então, assim, nós vemos que vai ser um ano de desafios. Um ano, de repente, de muitas lutas, muitas guerras, muitas situações, porém, se eu estiver me posicionando como um odre novo, eu vou suportar e eu vou viver a glória de Deus. E é isso que muitos precisam entender. Nós precisamos entender que nós somos esse odre novo. Aqueles que estão prontos para receber o que Deus tem para nós. E o que você quer para a sua vida? Aí cada um de nós podemos dizer, olha, eu quero a salvação da minha casa, eu quero a compra, né, da minha casa, a compra do meu carro, eu quero ser curado dessa enfermidade, eu quero a minha família na igreja, os meus filhos na igreja, porque é isso. Só que para isso você precisa crer e declarar. O que acontece na vida de muitos? Vê que a situação não está mudando, ao invés dela declarar palavras positivas, ela declara palavras negativas. Está vendo? Não muda mesmo. O que adianta eu orar? O que adianta eu buscar? Eu tenho ido na igreja, eu tenho feito projeto de conquista, eu tenho participado o tempo todo, tenho estado todos os dias na igreja, e as coisas não têm mudado. Quer dizer, ao invés dela declarar palavras positivas, ainda que ela não esteja vendo, mas vai declarando, em nome de Jesus eu creio os meus filhos sendo salvos, em nome de Jesus eu declaro o meu marido estando na igreja. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, você vê que são coisas assim que marcam a vida da gente, só que a gente precisa crer. Eu me lembro que quando eu iniciei na minha fé, quando eu cheguei na igreja, eu vivia um casamento totalmente destruído. Todos sabem que eu já falei um pouco do meu testemunho. Eu vim para a igreja pela situação do meu filho, que tinha uma enfermidade, que a medicina não conseguia me dar uma resposta. E eu vim buscar pela saúde do meu filho. E quando o meu filho foi curado, eu também, sem sabedoria, eu não tinha esperança de ter o meu casamento mudado. Por quê?
Porque o meu marido, ele não me dava essa esperança. Quando eu olhava para ele, ali as minhas esperanças acabavam. Por quê? Porque era uma pessoa, para muitos, perdido. E quando eu cheguei na igreja, comecei a ouvir a palavra, e a palavra vinha e dizia que podia mudar, que tudo era possível ao que crê, que não havia nada impossível para o Senhor, que tudo dependia de mim. Porque às vezes você acha que a mudança do teu filho, a mudança do teu marido, a mudança de algumas situações depende dele. Não, depende de uma pessoa que esteja pronto para orar. Uma pessoa que se posiciona, ocupa o lugar e ora por aquele marido que para muitos não tem jeito, que ora por aqueles filhos que para muitos não tem jeito. Deus precisa apenas de uma pessoa que crê. E eu começava a orar pelo meu marido, e parece que quanto mais eu orava, pior a situação ficava. E na nossa vida não é diferente, viu? Às vezes você tem orado por situações, e quanto mais você ora, parece que pior fica. Quanto mais você persevera, parece que a tendência da situação é piorar. Só que não é. Às vezes isso é um teste na tua vida para ver onde realmente está o teu coração. Se o seu coração realmente está em Deus, ou se está naquela situação em qual você está vivendo. Porque quando você coloca o seu coração em Deus, você tira os olhos do problema e confia. O que falta em muitos é isso, é você tirar os olhos do problema, colocar os seus olhos no Senhor e crer no que o Senhor pode fazer. Crie, por isso declarei. E eu me lembro que eu na igreja, eu sentava num local, porque todos nós, quando nós estamos na igreja, nós já temos o nosso local ali para sentar. E Deus trazia para mim, eu e o meu marido de pé, de um lado da igreja, ainda era na igreja de Guapiaçu, que foi onde eu me converti, e Deus me trazia essa imagem. E eu olhava para aquilo e eu pensava, ó a dúvida, né? Como? Olha a situação que está o meu casamento. Olha a condição que encontra o meu marido. Ele estava nos vícios, ele estava no adultério. Então, assim, era impossível. Era impossível aquilo acontecer. Só que eu via, Deus me mostrava aquilo, e era tão claro, era tão nítido. Eu e ele de pé. Só que, infelizmente, ainda, eu tinha dentro de mim, será? Só que quando eu comecei verdadeiramente buscar a Deus, viver uma fé verdadeira, tirar os meus olhos daquilo que eu estava vendo, que eram as atitudes dele, que eram os caminhos errados que ele seguia, e eu me lancei no Senhor, fui buscar o Senhor, sabe por quê? Porque eu entendi que era dele que ia vir a resposta que eu buscava, que era do Senhor que ia vir a saída, a mudança. Não era na luta, na força do meu braço, eu ali cobrando, porque muitos não alcançam a vitória justamente por isso. Porque quer que os filhos mudam na cobrança, porque querem que o marido muda, muitas vezes, cobrando, criticando, apontando os defeitos. Tira os teus olhos do problema. E isso é para a sua vida em todas as áreas. Se é uma enfermidade, se é um problema financeiro, se é uma situação difícil, qual você está vivendo, tira seus olhos do problema e foca em Deus. Tenha isso na tua mente, crie, por isso declarei. Começa a declarar. O meu marido é uma bênção, meus filhos são uma bênção, eu sou uma bênção, porque de repente você não declara que nem você é uma bênção. A sua vida muitas vezes é dizer, eu sou uma pessoa descontrolada mesmo, eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência, por qualquer coisa eu explodo, por qualquer coisa eu já perco o controle. E assim tem sido. Muitos têm vivido desta maneira, têm sido uma pessoa descontrolada, uma pessoa que não tem estrutura, uma pessoa que por qualquer situação perde o controle, perde o domínio. E não, nós precisamos ser uma pessoa centrada, confiante. Pessoas que crê verdadeiramente no Senhor, elas não são dominadas pela emoção.
Elas são dominadas pelo Espírito, e o Espírito nos traz controle diante de cada problema, diante de cada situação. E nós precisamos entender desta maneira. E no decorrer do tempo, o Senhor fez, assim como um dia Ele havia me mostrado no canto da igreja. Pela minha perseverança, porque eu tinha tudo para parar. Eu tinha tudo para parar. Porque eu não lutei um dia, eu não lutei 2 dias, eu não lutei um mês, eu não lutei um ano. Eu lutei muitos anos, eu lutei por volta de uns 2 anos, ali intensamente, sabe por quê? Sabe quando a Bíblia diz assim, ó, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa? Enquanto o Senhor não operou uma obra em mim, Ele não pode fazer na minha casa. E tem muitos que Deus não tem conseguido ainda operar na própria casa, porque tem coisas ainda dentro de você que precisa arrancar, que precisa se achegar onde Deus quer. Ai, pastor, eu tenho perseverado tanto. Eu acredito que você tem perseverado. Pastor, eu tenho mudado tanto. Eu creio, eu acredito que você tem mudado tanto. Só que, às vezes, você ainda deixa ser dominado por sentimentos. Às vezes, você é uma pessoa que ainda é impulsiva diante dos problemas. E Deus quer uma mudança total. Deus quer um odre novo. Deus, Ele espera que nós, começando por nós, que estamos ouvindo a palavra diariamente, se torne esse odre novo para levar esse vinho novo para a nossa casa, para a nossa família. E tudo vai sair de nós. Não espera mudanças na sua casa, na sua família, se você não mudar. Se você não crer, se você não declarar, se de você não sair virtudes, palavras positivas, coisas que edificam, não espera. Deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Gente, eu falo, gente, esse é o ano da nossa vida. Nós não podemos tirar isso da nossa mente. Esse é o ano da nossa vida, esse é o ano da minha vida. Ainda que seja um ano de desafios, mas nós vamos passar por todos eles. E nós vamos viver a glória de Deus. E isso será na nossa vida em todas as áreas. Por quê? Porque a Bíblia fala, amados, desejo que te vá bem em todas as coisas. Então esse é o desejo do Senhor. Ele não quer mudar algo na sua vida e deixar algo pendente para te causar dores. Não, Ele quer ser um Deus que faz todas as coisas, porque Ele é esse o poder que Ele tem. Aí, vamos lá. Vamos na sequência. Lá em João 11:43, diz assim. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Na semana passada eu falava ainda sobre Lázaro. Aqui nós vemos uma declaração do Senhor. Como que você vai mandar algo sair se ele estava morto? Mas quando você crê, você declara. Quando você confia, você declara. Foi o que nós lemos agora há pouco. Cri, por isso declarei. O que Jesus fez ali? Lázaro, venha para fora. Ele fez uma declaração. Por quê? Porque ele sabia que as palavras dele tinham poder. E nós cremos que as nossas palavras têm poder sobre a nossa vida. Sobre situações que precisam mudar. Sobre situações que precisam de um mover do Senhor. É você olhar para as situações e declarar. Lançar palavras, não lançar palavras ao vento. Não lançar palavras negativas. Porque, gente, tem pessoas que, meu Deus do céu. Às vezes você senta para falar com alguém. E quando ela começa a falar com você, você pensa, meu Deus. Será que essa pessoa é do Ministério Mudança de Vida mesmo? Onde prega uma palavra tão viva, tão forte, tão determinada. Mas aí você olha para a vida da pessoa, você vê os resultados.
E nós não podemos, não. Não adianta nós acharmos que somos perfeitos. Não somos perfeitos. E eu nem estou aqui também fazendo apologia a uma pessoa perfeita, não. Temos os nossos erros, temos as nossas falhas. Tem dias que estamos mais sensíveis. Tem dias que, de repente, você fala, hoje não estou me sentindo tão bem. Tem aquele dia que, de repente, você está mais chororô quando é mulher. Né? Às vezes tem a condição dos hormônios. Tem o homem também, que às vezes tem dia que está, às vezes, mais nervoso. Mas espera aí. Isso não pode dominar você. Você tem que analisar e falar, espera aí, isso aqui não está normal, eu vou orar. Isso daqui não é dessa maneira que funciona. Eu preciso ver o que está acontecendo. E orar, expulsar, rejeitar. Não deixar que aquela situação te domina e, de repente, da sua boca ou até mesmo dos seus pensamentos, começam a sair coisas que depois traz para você situações. Nós sabemos que pensamentos têm presença. Sentimentos têm presença. E nós precisamos ficar muito atentos naquilo que estamos pensando. Porque às vezes você não fala. Não fala nem coisas boas nem ruins, mas dentro de você está um bombardeio de coisas negativas, de pensamentos negativos. E aí, automaticamente, se aquilo que você pensa tem presença e as coisas começam a não funcionar, chega um momento que as palavras começam a sair. Então, nós precisamos entender o poder que tem as nossas palavras diante de cada situação. E parar de se calar e começar a falar, mas falar aquilo que vai nos edificar. Eu vejo assim, todos nós temos os nossos momentos. E nós, pastores, eu vou falar por mim, e eu também tenho as minhas lutas internas para serem lutadas, para serem vencidas. Ou acha que para nós que estamos aqui, está tudo bem, está tudo certo, o diabo não luta conosco, o diabo está tudo bem. Não, o diabo ele luta conosco todos os dias também. E ele também tem as suas artimanhas, ele manda um pensamento, ele manda um sentimento, às vezes ele cria situações, tudo para ver se você cai naquilo. Só que assim, quando nós estamos com a mente ligada em Cristo, nós ficamos muito atentos a tudo. A tudo. Vem um pensamento, opa. Às vezes eu falo até para ele, diabo, você está querendo lançar isso na minha mente? Esquece. Maior é o que está em mim. Ou então, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Sabe assim, nós precisamos nos conhecer. E nós precisamos também conhecer o mundo espiritual. Porque senão, qualquer situação é motivo para nós nos abatermos, nos entristecermos e começar a desanimar, a não crer, a não confiar. Aqui nós estamos falando quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Olha quantas coisas chegaram até Jesus. Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Então, quer dizer, Jesus podia ter olhado para tudo aquilo e dito, é verdade, ele morreu, né? Então, não tem mais o que fazer. Mas você vê que ele não deixou ser levado por aquilo que ele estava ouvindo. E nem por aquilo que ele estava vendo. Porque quando ele chegou no local, todos vieram ali e disse para ele, está ali, está morto há 4 dias, já cheira mal, quer dizer, não tem mais o que fazer. E Jesus não deu um pingo de atenção para aquela situação. Ele só disse, tira a pedra. Lázaro, saia para fora. Então, quer dizer, ele cria naquilo que ele estava declarando. E nós precisamos crer naquilo que sai da nossa boca. Aí, na próxima leitura, em Ezequiel 37, no 3 diz assim, e ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aqui nós vemos novamente a mesma palavra que lemos no início, cri, por isso declarei.
Ezequiel, ele declarou num local que não tinha vida. Não tinha esperança, não tinha o que fazer. Era um vale de ossos secos, tudo já tinha acabado, não tinha mais esperança. Mas ele creu contra a esperança também. Porque quando ele declarou ali, é porque ele acreditou. E a partir do momento que nós declaramos sobre a nossa vida, nós declaramos sobre situações que às vezes se encontram sem vida, que não tem mais esperança, significa que nós confiamos. E é intermédio da nossa confiança em Deus, em atitudes certas, que as coisas acontecem. Nós não podemos deixar se levar por aquilo que estamos vendo, mas por aquilo que nós cremos. Aí na sequência, vamos lá. Em Romanos 10, 11, diz assim: conforme diz a Escritura. Repita você comigo: todo que nele crê, jamais será decepcionado. Todo o que nele crê, jamais será decepcionado. Isso significa o quê? Se você crer, se você confiar, se você perseverar, independente do momento ou da situação que você está vivendo, você não vai ser decepcionado. A Bíblia deixa bem claro que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre. Mas aí depende de cada um de nós como estamos crendo diante de cada situação e diante de cada momento. Tem momentos que os desafios são maiores? Tem. Tem coisas que muitas vezes você olha e a sensação que você tem foi como quando Jesus chegou até Lázaro, que já passou de hora? Sim. Mas aí eu penso comigo o seguinte: o que eu devo fazer? Eu devo crer. O Senhor, Ele diz que aqueles que crê nele jamais será decepcionado. Então eu preciso crer no que Ele pode fazer. E quando eu digo no que Ele pode fazer, é em todas as áreas da sua vida. Eu não sei como você iniciou o seu ano. Eu não sei como está o seu dia de hoje. Eu não sei como se encontra a sua casa, a sua família. Se existe algo que nos comove muito, é quando a situação é dentro da nossa casa. Tem situações que o emocional lida de uma forma mais fácil. Mas quando toca nos nossos, às vezes a dor é maior. O emocional se abala de uma forma diferente. Aí é onde entra o nosso domínio, o nosso controle. E acima de tudo, a nossa confiança. Você precisa saber quem é você em Deus. Você precisa se conhecer e saber o poder que tem as suas orações. Sabe aquele momento que às vezes nós nos sentimos assim: pastora, mas parece que eu estou orando e as coisas não estão acontecendo. É mentira. Isso é uma mentira do diabo, ele está te enganando. Porque a Bíblia fala que a oração de um justo pode e tem efeito. Então, nem sempre as coisas acontecem no momento que queremos que ela aconteça. Eu já tive muitas experiências na minha vida, de orações ali que você faz em lágrimas. E você se levanta daquela oração e a sensação que você tem que Deus nem te ouviu. Sabe aquela coisa assim, meu Deus, me rasguei aqui e a sensação que eu tenho é que Deus não me ouviu. E muitas vezes não é nem que a sensação que Deus não te ouviu, é porque a tua dor ela é grande demais. O problema é grande demais, é difícil demais. E a sensação que às vezes nós temos diante de alguns problemas é que Deus não está nos ouvindo. Mas é uma mentira, Deus sempre nos ouve. Ele sempre nos ouve. E não existe orações que não são recolhidas por Deus e respondidas. A diferença é que há um tempo determinado para todas as coisas. Repita comigo: há um tempo determinado para todas as coisas.
E esse tempo, muitas vezes, é um teste na nossa vida. É você orar e você não ver a resposta. É você continuar perseverando e a sensação que você tem, que ao invés de acontecer a mudança, as coisas estão piorando. É você se sentir muitas vezes sozinho diante daquela luta, diante daquela guerra, que a sensação que as pessoas que poderiam te apoiar e estar junto com você, parece que se distancia, mas o Senhor não. O Senhor, Ele está do teu lado o tempo todo. E você precisa crer no amor e no cuidado de Deus sobre a sua vida. E você precisa entender que você não está só. Sabe aquele hino? Aleluia, eu não estou só. Esse hino, ele precisa fazer parte da nossa vida o tempo todo. Sabe aquele momento que você está orando, que você está lutando, que você está numa dificuldade ali, e você tem aquela sensação assim, parece que eu estou orando, e ao invés das coisas estarem melhorando, parece que estão piorando, ou então parece que Deus não está comigo. Aí você tem que cantar, tem que adorar o Senhor. A bispa já falou várias vezes em cima deste altar, que havia momentos na vida dela, que ela adorava o Senhor. Não era o momento de adorar, porque era um momento de dor, mas ela estava ali adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Sabe aquele momento que às vezes você se sente sozinho e você está ali, aleluia, eu não estou só. É você sentir esse amor de Deus por você. Isso é uma declaração. Cri, por isso declarei. Então é declarar que você não está só. É declarar que não passou de hora, que não está perdido, que esta situação tem jeito. Que Deus não perdeu o controle da situação. Ele tem o controle, sim. Ele não perdeu o controle dessa situação. Ele não perdeu o controle da sua casa, da vida dos seus filhos, do seu casamento, da sua saúde, pastora, mas está incontrolável a situação da minha saúde. Creia. Creia e adore ao Senhor. Faça declarações, crie, por isso declarei, eu creio na minha cura. Eu creio na restauração da minha saúde. Eu creio que o que eu estou vivendo hoje é um momento que vai servir para o meu testemunho. Crie, por isso declarei. Eu creio que este momento é só um momento e vai passar. Isso são declarações. Às vezes você fala, pastor, eu não sei ficar falando esses versículos da Bíblia. Na verdade, pastor, eu não sei nem onde fica. Mas fala, isso que eu estou vivendo é por um momento. Eu já vejo a minha vitória. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que eu não estou só. Isso são declarações. Isso é você crer e declarar. Isso é você confiar. Então, se tem uma palavra que eu deixo para você nesta tarde, a palavra é: não olhe para o momento qual você está vivendo. Olhe para o Senhor. Os salmistas mesmo falam: de onde me virá o socorro? O seu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É dele que vem o nosso socorro. O nosso socorro não vem de um outro lugar. Pastora, mas eu dependo do homem. Não, você depende de Deus. Porque Deus toca no coração do homem e o homem favorece você. Amém? Se coloque de pé, por gentileza, com a mão no coração, com os teus olhos fechados. Eu gostaria que neste momento você levasse o seu pensamento em Deus e fizesse uma autoanálise da sua vida. Eu não sei como você se encontra hoje. Eu não sei se você tem situações que te causa dores. De repente, no dia de hoje mesmo, nesta quarta-feira, você sofreu uma decepção. Você recebeu uma notícia. Algo que te abalou, te desestruturou. E às vezes você já até falou o que não deveria falar. Ao invés de você olhar ali
confiar no Senhor, você perdeu o controle, você falou que não deveria, às vezes até ofendeu pessoas, teve uma atitude explosiva diante da situação, e agora você está aí, triste, arrependido, se sentindo culpado. Mas não é tempo de deixar ser dominado por sentimentos. Não, é tempo de você crer. Crie, por isso declarei, eu declaro que eu não vou ser mais uma pessoa assim. Eu declaro que eu não vou ser mais uma pessoa inconstante. Eu declaro que eu não vou ser mais uma pessoa descontrolada, desesperada. Eu declaro que eu não vou ser mais uma pessoa pessimista, que só pensa negativo, fala negativo. Eu não sei qual é a tua situação de hoje. De repente você está aqui ou nos acompanhando e está dizendo: pastora, hoje não foi um dia bom para mim. Não foi um bom dia, pastora. Eu já acordei, já me deparei com uma situação, algo que me entristeceu muito e eu perdi o controle. Acabei agindo de forma que eu não deveria agir. Mas não está perdido. Eu vejo que o amor de Deus é tão bom conosco, que Ele trouxe justamente essa palavra como um conforto no teu coração. Para dizer para você que não está perdido, que Ele continua te amando. É claro que Ele espera de você um amadurecimento, um fortalecimento. Eu vejo que o Senhor conosco, Ele é igual nós com os nossos filhos. Nós sempre esperamos os nossos filhos crescendo, evoluindo, sendo bem-sucedidos, nos trazendo orgulho, nos trazendo alegria. E eu vejo que Deus é a mesma coisa conosco. Ele também espera isso de nós. Ele espera de nós um amadurecimento, postura diante das dificuldades. Ainda que às vezes, temos ali uns escorregões, que os nossos filhos também. E quando o nosso filho erra, o que nós fazemos? Vem cá, meu filho, vem aqui com a mamãe. Passou. Mas não faça mais isso, meu filho. Você viu que isso não foi bom para você. Não sobe mais neste lugar, meu filho. Você viu? Você caiu. Meu filho, não corre dessa maneira. Que você vai cair, você vai se machucar, meu filho. Não faça isso. E eu vejo que Deus conosco é a mesma coisa. Oh, meu filho, não haja dessa maneira. Se controla. Oh, meu filho, confia em mim, eu estou no controle dessa situação. Eu não perdi o controle dessa situação, meu filho. Acalma, meu filho, para de ser impaciente, eu estou trabalhando. Então é o próprio Deus falando conosco, para que nós venhamos acalmar o nosso coração e confiar nele. Então, independente do momento, do dia, do início do ano, você precisa continuar confiando no Senhor. Deus está te preparando para esse vinho novo. Ele está trabalhando para isso. Mas nós precisamos abrir o nosso coração e dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui. Faça o que o Senhor quiser. Me dê sabedoria, Senhor. Coloca palavras certas na minha boca. Porque às vezes você ora para tantas coisas na sua vida. E aquilo que é de muita importância para você, que é aquilo que sai da tua boca. Porque o que sai da tua boca é o que está dentro de você.
Às vezes você não ora, você não tem pedido para o Senhor: Senhor, me dá um coração puro, um coração que te agrada. Porque é do coração que procede as saídas da vida. É dele que sai. Então eu gostaria que neste momento você falasse com Ele. Fala com Ele neste momento. Rasga o seu coração diante dEle. Não tenha vergonha do seu Pai. Fala com Ele. Fala para Ele: Senhor, eu estou aqui. Tenho os meus erros, tenho as minhas falhas. Conheço um Deus que sabe o que estou passando. Conheço. Fala com Ele. Deus, Eu vou deixar você e Ele neste momento. Abra o seu coração. Se rasga diante dEle. Fala: Senhor, eu estou aqui. Tenho sim os meus erros, mas a minha confiança e a minha dependência está no Senhor. Sei que tu podes abrir o mar. Fala com Ele. E a tempestade faz acalmar. Derrubo gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder. E eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Meu Deus pode. Ele curará todo coração quebrado. Restaurará as famílias que estão separadas. E quebrará as correntes que me seguram. Eu sei que podes. Sei que tu podes abrir o mar. Fala com Ele. A tempestade faz acalmar. Abre o seu coração. Fala: Senhor, eu sei do que o Senhor pode fazer. Que me cercam. Eu sei, meu Deus, eu sei. Que comigo está. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor não tem me deixado só. Eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Sei que tu podes abrir o mar. E a tempestade faz acalmar. Derrubo gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder. E eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Meu Deus pode. Eu tudo posso. Fala isso pra Ele. Posso. Faça declarações Minha sobre a força sua vida. vem de ti. Fala pra Deus, fala: Senhor, eu tudo posso. Fala isso pra Ele, saindo da tua alma. O Senhor vive em mim. Eu tudo posso, posso. Minha força vem de ti. Eu tudo posso, posso. O Senhor vive em mim. Sei que tu podes abrir o mar. E a tempestade faz acalmar. Derrubo gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder. E eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Meu Deus pode. Meu Deus pode. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, nós sabemos, meu Pai, a força do Teu poder. Senhor, nós sabemos que não há nada impossível para o Senhor. Senhor, e seja qual for a situação, meu Pai, que cada um está colocando diante do Senhor, meu Pai, para o Senhor não é nada, meu Pai. Então eu te peço, Senhor, entra com o Teu mover, entra com
com a tua providência, Senhor. Senhor, e vai arrancando, meu Pai, aquilo, meu Pai, que tem impedido dessa pessoa, meu Pai, viver a glória do Senhor. Aquilo que muitas vezes, meu Pai, tem causado desânimo, meu Pai, causado dores, meu Pai, feito com que muitas vezes ela perca o controle e fala aquilo que não deve, tem atitudes, meu Pai, que não deve, meu Pai. Oh, Senhor, a cada um que tem te buscado, meu Pai, que o Senhor possa agir em favor. Senhor, responda a orações, meu Pai, orações, meu Pai, que de repente foram feitas em lágrimas, meu Pai. Senhor, nós não temos um outro Deus com quem contar, a não ser o Senhor. Então visita a casa, meu Pai, visita o familiar, aqueles que têm orado, meu Pai, pelo seu casamento. Senhor, eu creio, meu Pai, que este ano, meu Pai, será um ano de mudanças, um ano de restauração, de restituição, meu Pai, em casamentos, meu Pai, casamentos que estavam perdidos, casamentos que estavam destruídos, meu Pai, que o Senhor vai trazer o renovo, o Senhor vai trazer a alegria, o Senhor vai trazer, meu Pai, a mudança, meu Pai, sobre esse casamento. Filhos, meu Pai, que estavam na condição, meu Pai, filhos que estavam perdidos, Senhor, que estavam comendo da comida dos porcos, meu Pai. Senhor, desde o ano passado, meu Pai, o Senhor tem nos dado essa palavra, que o Senhor traria de volta, meu Pai, aqueles que estavam perdidos. E esses filhos, meu Pai, não são somente filhos biológicos, meu Pai, mas filhos espirituais, aqueles que um dia estiveram, meu Pai, na Tua presença e hoje estão sem forças para voltar. Traga de volta, meu Pai, os filhos biológicos que mães têm chorado, filhos espirituais. Senhor, traga de volta, meu Pai. Senhor, seja qual for, meu Pai, o pedido desta pessoa, a oração que essa pessoa tem feito, meu Deus, o Senhor é um Deus, meu Pai, que tudo pode, que quando opera, meu Pai, não tem coração duro demais, não tem enfermidades, não tem dívidas, não tem situações, meu Pai, que não possa ser mudada, meu Pai, pelo poder do Senhor. Então entra, meu Deus, com a providência. Senhor, entra com o Teu mover, meu Pai. Senhor, eu te peço neste altar, meu Pai. Senhor, eu sei o que é uma dor de mãe, meu Pai. Quando muitas vezes, meu Pai, você olha para os seus filhos e eles não estão como deveriam estar. Às vezes tomados por situações na saúde. Senhor, quando você vê um filho sofrendo, eu sei, meu Pai, eu sou mãe. Senhor, mas nunca podemos parar, meu Pai. Precisamos continuar orando e crendo, meu Pai, naquilo que o Senhor pode fazer. Então ajuda essa mãe, meu Pai, que tem orado por seus filhos. Ajuda essa esposa que tem orado pelo seu casamento. Casamentos, meu Pai, que é impossível mudar, mas o Senhor pode. Senhor, homens que são impossíveis ser mudados, meu Pai, mas o Senhor pode mudar. Senhor, dívidas impagáveis, seja qual for a situação, eu te peço, Senhor, que o Senhor ajude essa pessoa. Assim como nós lemos, criei, por isso declarei. Que essa pessoa creia, meu Pai, que ela declare, que ela confie, meu Pai, naquilo que o Senhor pode fazer. E com a mão no coração ainda, eu gostaria que neste momento você levasse o seu pensamento naquilo que ainda tem te causado dores. Às vezes a sua dor, ela está em você pelas suas escolhas. Escolhas erradas que foram feitas por falta de sabedoria. E às vezes hoje você se culpa. Pessoas te culpam. E às vezes você não consegue se perdoar. Eu me lembro que quando a bispa trouxe o culto do jubileu, aquele culto marcou a minha vida.
porque eu também tinha muitas culpas. Eu também havia feito escolhas erradas no passado. E aquilo também me pesava muito, me culpava muito. E o diabo, por sua vez, ele aproveita de situações para nos pesar ainda mais. Mas quando a bispa nos trouxe a palavra do jubileu, que dívidas estavam sendo pagas, aquilo foi um refrigério na minha alma. Eu me lembro que naquele domingo eu chorei tanto, que quando eu saí por essa porta, eu não tinha mais maquiagem, eu não tinha mais nada. O meu olho estava inchado, o meu nariz enorme, vermelho. E eu sentia ali o amor de Deus sobre a minha vida. Porque é isso que o Senhor faz conosco. O Senhor, Ele nos pesa, Ele não nos julga, Ele nos cobra, não. Ele nos traz paz e alívio. Então receba esse alívio do Senhor. Receba essa paz no seu espírito. Receba o conforto do Senhor. Ah, pastora, a senhora não sabe o que eu estou vivendo. Não sei mesmo. E se eu soubesse também, eu não poderia mudar. Mas eu sei quem pode. Eu sei quem pode mudar, porque Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida, por que Ele não vai mudar a sua? O amor de Deus não muda. O amor de Deus é o mesmo por mim, por você. Independente do tamanho do teu erro. Ele apenas nos ama e ponto. Só que Ele precisa que nós venhamos crer no amor que Ele tem por nós. Você precisa criar um hábito todos os dias pela manhã. Nós aprendemos isso. Você acordar e dizer: Deus me ama, porque Ele te ama. Ele te ama. Então sinta o amor do Senhor por você agora. Você que está aqui, você que está na transmissão, sinta o amor do Senhor por você. Independente dos seus erros, das suas falhas, crie por isso, declarei: Deus me ama. E ponto. Sinta o amor do Senhor por você. Sinta o amor de Deus pela sua casa, pela sua família. E você também precisa ter esse amor. Da mesma maneira que nós queremos o amor de Deus sobre nós. Muitas vezes sendo falhos, pecadores, nós precisamos ter esse amor também por aqueles que estão ao nosso redor. Ame a sua família. Ame os seus filhos, ame o seu marido, ame os seus pais, ame as pessoas que estão ao seu lado. Pastor, eles não merecem, nós também não merecemos. Nós também por muitas vezes. Mas o Senhor, Ele não olha para isso, Ele apenas nos ama. Então ame as pessoas. Ame você, se sinta amada pelo Senhor. Você pode, creia que você pode. Você pode vencer essa dor. Você pode vencer essa situação. Você pode vencer esses desafios. Você pode. Porque você tem um Deus grande que trabalha por você e com você para dar o fim que você espera. Repita assim comigo: meu Deus, eu creio que tudo eu posso no Senhor. E que não há nada mais poderoso que o meu Deus, em nome de Jesus. Amém?